o nosso conteúdo de hoje, né? Então vamos aqui para a nossa análise combinatória, arranjo com repetição. Então, o que seria arranjo com repetição, né? É você observar aí que a figura, nós temos aí a placa de um carro, né? Padrão Mercosul. E que placas de carro, se você, que elas são uma espécie de arranjo com repetição. Mas vamos depois ver isso, né? Então, então você vê que no nosso cotidiano a gente se depara com situações, né? Então, no nosso cotidiano, deparamos-nos com situações que envolvem sequências e agrupamentos, os quais aparecem ao escolhermos senhas de redes sociais, ou de banco, e também números de telefone, ou em situações em que envolvem filas. Bom, enfim, estamos cercados de situações que envolvem, né, estes agrupamentos. Aí vamos ver a pequena definição, né? Dado um conjunto de N elementos, conhecemos como arranjo com repetição todos os agrupamentos que podemos formar com K elementos desse conjunto. Ou, nesse caso, ou P elementos, né? Nesse caso, K elementos ou P elementos dá quase no mesmo, certo? Sendo que o elemento pode se repetir mais de uma vez, né? Nas placas de veículos, por exemplo. Trata-se da quantidade de placas possíveis que podemos formar, levando em consideração 3 letras e 4 números. E que as letras e os números, lembrando que elas podem se repetir. Isso aí lembra alguma coisa, eu vou lá dizer o que é. Lembra a parte de princípio fundamental da contagem, que é onde a gente verifica lá os elementos, e em alguns casos eles podem se repetir. A fórmula do arranjo com repetição, né, para encontrar a quantidade de arranjo completo de N elementos distintos tomados de K em K, ou seja, de P em P também pode ser, né? Depende muito da literatura, vamos dizer assim, do livro que você lê ou do artigo que você pega pela internet. Alguns colocam de P em P ou de K em K. Né? Em uma determinada situação que admite a repetição de um elemento, a gente utiliza essa fórmulazinha aí, ó. Arranjo com repetição é nada mais, nada menos do que o N elevado a K, ou simplesmente, né, quando você vê lá, ó, N, deixa eu só apagar essas risquinhas aqui de tinta, ou simplesmente AR, também pode ser igual a N elevado a P, em que N é a quantidade de elementos do conjunto, e o K, ou P, nesse caso, é a quantidade de elementos que serão escolhidos. Aí vamos colocar aqui como um exemplo. A senha de um banco possui 5 dígitos formados exclusivamente por números. Qual a quantidade de senhas disponíveis? Poxa vida, aí você pensa, eu já estudei isso na parte de princípio fundamental da contagem, né? Porque eu vou pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui 5 espaços para colocar os meus números, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Bom, como aqui não diz se pode haver repetição ou não pode, se pode ou não pode, então aqui eu posso escolher os 10 dígitos, que vai de 0 a 9, lembrando, que são os dígitos que a gente conhece, ou os algarismos, né? Aí eu posso colocar aqui 10, aqui 10 também, né? Ó. Dez, né? E 10.
Isso vai me resultar em 10 elevado à quinta potência, né? Porque vai ser tudo multiplicado. Então, vamos lá, né? Aqui seria o modo de responder. Então, sabemos que a senha é uma sequência de 5 dígitos e que não há restrição com relação às repetições. Então, logo aplicaremos a fórmula do arranjo com repetição. O usuário tem que escolher entre 10 algarismos qual ele vai compor cada um dos 5 dígitos da senha. Ou seja, calcular um arranjo com repetição de 10 elementos tomados 5 a 5, ou de 5 em 5. Então, isso aí seria um arranjo, né? De 10 por 5, né? 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta potência, que nesse caso seria não 10.000, né? Mas sim, quanto? 100.000, né? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? Então aqui nós teremos 100.000 senhas diferentes. E não 10.000 possibilidades de senha, mas sim 100.000, tá? No exemplo de número 2, né? Sabendo que as placas de veículos, aquelas antigas, né? Que provavelmente alguém deve ter na moto aí. Eu, por exemplo, na minha ainda tem do mesmo jeito. Sabendo que as placas dos veículos são formadas por 3 letras e 4 números, quantas placas é possível formar? Lembrando que cada estado, dá para saber, né? Cada estado tem as suas plaquinhas lá. Elas têm, por exemplo, do Rio de Janeiro ao São Paulo, se não estou enganado, começam com a letra A. Já aqui no Ceará, elas começam com a letra P, né? Se você já reparou. Aí, no nosso alfabeto, é composto por 26 letras, né? E há 10 possibilidades de números. Então, eu tenho 26 possibilidades de letras. E eu também tenho 10 possibilidades de números. Então, a gente vai separar 2 arranjos completos e encontrar o número de arranjos possíveis para as letras e para os números. Como assim? Eu tenho que fazer um arranjo com as letras, porque são 26 letras do alfabeto, que isso aqui serão escolhidas 3 a 3. Ou seja, elas serão repetidas. Elas podem se repetir. E eu tenho ainda 10 possibilidades de 4 números, que eles vão também poder se repetir. Então, eu vou pregar primeiro o arranjo com repetição para as letras. Então, eu tenho aí 26 elevado a 3, que seria 26 letras tomadas 3 a 3. Então, 26 elevado ao cubo dá 17.576. Isso para as letras. Para os números, o arranjo com repetição de 10 números tomados 4 a 4. Então, eu tenho 10 elevado à quarta potência, que dá igual a 10.000. E aí, o que eu vou fazer agora? Multiplica os dois, né? Vamos unir eles. Então, o total de arranjos possíveis vai ser o quê? 576 vezes 10.000. Né? Que nesse caso aqui vai dar cerca de 1.757.600.000. É placa demais, né? Ou seja, nesse caso aí, nunca iríamos conseguir completar a quantidade de placas no Brasil, né? Mas é claro que ainda pode acontecer isso, tá? Então, vamos lá. Diferença entre arranjo simples e arranjo com repetição. Bom,
Então, diferenciar arranjo simples e arranjo com repetição, lembrando que ele é, de certo modo, essencial para você resolver o problema. Então, vamos tentar resumir isso aqui. O importante é só perceber que, quando estamos lidando com a situação em que há reagrupamento cuja ordem é importante, trata-se de arranjo. Então, quando a gente está agrupando coisas cuja ordem é importante, ou cuja ordem importa, então a gente dá o nome disso de arranjo. Quando a ordem não importa, não interessa, não configura um novo agrupamento, a gente fala de combinação. Então, o que que acontece, né? Em se tratando de reagrupamentos que admitem repetição, trata-se de um arranjo com repetição, também conhecido como arranjo completo, ou seja, quando o reagrupamento não admite repetições, trata-se de um arranjo simples. Por exemplo, um arranjo simples, lugares na fila. Né? Eu tenho um fulano ciclano, eu tenho lá um fulano ciclano, beltrano, fulano de tal. Eu vou colocar esses 4 na fila. Aí o primeiro foi fulano, aí depois foi ciclano, depois beltrano, depois fulano de tal. Eu não posso, por exemplo, colocar o fulano de tal no começo e no final, né? São 2 pessoas iguais e 2 pessoas não podem ocupar, não, vamos dizer assim, a mesma pessoa não pode ocupar 2 lugares no espaço. Né? Isso é uma coisa impossível, né? Assim como também não poderia repetir Deltrano, né? Deltrano no começo, Deltrano no meio, por aí. A mesma pessoa não pode ocupar 2 lugares, né? Ao mesmo tempo. Infelizmente, não pode acontecer isso, né? Então, isso é um arranjo simples. Aí, quando a gente está falando de senhas de banco, por exemplo, né, que tem os algarismos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu posso muito bem fazer uma senha e colocar lá 2, 2, 2, 2, 2 até terminar. O banco aconselha fazer isso? Não. Mas você poderia fazer? Poderia. Isso é arranjo com repetição. A fórmula do arranjo simples, né, também ela é diferente. Como eu havia falado, ó, no lugar do P, né, lembrando, ó, nós temos um K, depende da literatura que eu peguei aqui, até porque para vocês se habituarem quando fazerem pesquisas aí, internet afora ou por livros afora. Então, a fórmula do arranjo simples, né, percebe que é o fatorial de n sobre o fatorial de n menos p, em que o n indica o total de elementos e que o p indica a quantidade de elementos para cada agrupamento. Né? Essa é a fórmula do arranjo simples. A fórmula do arranjo com repetição, vocês já sabem, né? Eu vou até colocar aqui A, R, N, P igual a N elevado a P. Outro exemplo, né? Paulo quer colocar em sua estante 3 dos seus 10 livros escolares, todos distintos entre si. De quantas maneiras ele pode organizar esses livros? Né? Percebe que ele tem 10 livros escolares e todos são diferentes. De quantas maneiras ele pode organizar esses livros? Aí note nesse caso que nós não temos repetições porque são todos distintos. Ele não possui livros iguais. Então aí nós temos um arranjo simples. Então, para encontrar a quantidade de agrupamentos possíveis, a gente vai nisso, ó. Né? Um arranjo de n elementos tomados P a P ou K a K, né? Então aqui seria 10, um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3.
Aí você percebe que foi feito aqui, né, logo, 10 menos 3 igual a 7. Desenvolveu-se o fatorial do 10 até chegar em 7. E aí corta, né? Corta e corta. E aí vamos lá, 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720 maneiras diferentes dele organizar esses livros, né? Esses 10 livros escolares em um instante que cabem 3 livros. Ok? Alguma dúvida? Não. Pronto, beleza. Bom, esse daqui, né? Eu sei que tem um monte de letra aí, mas esse aqui são as atividades, né? Ou a atividade. Vão ser 3 questões, né? Para vocês responderem em casa. Aí são 3 questões envolvendo aquela parte de arranjos com repetição, né? Na primeira, quantas placas de automóveis compostas por 2 letras, né? Nas 2 primeiras posições, seguidas por 4 algarismos nas demais posições, né? Então, um sistema de placas, ó, antigo. Quem nunca viu um fusquinha no meio da rua com uma placa de 2 letras, né? E na segunda questão, 5 sinaleiros estão alinhados, cada um tem 3 bandeiras, uma amarela, uma verde e uma vermelha. Os 5 sinaleiros levantam uma bandeira cada ao mesmo tempo, transmitindo assim um sinal. Quantos são os números de sinais diferentes que se pode transmitir? Então você percebe que tem os 5 sinaleiros com 3 bandeiras cada. Ou seja, então as cores das bandeiras, elas podem se repetir de sinaleiro em sinaleiro. Eu posso ter as 5 bandeiras, por exemplo, aí vermelhas, né? Ou 5 bandeiras amarelas, ou 3 bandeiras amarelas, elas podem se repetir. Então, nessa daí eu vou empregar o arranjo com repetição. Nessa terceira questão, ou questão número 3, ou terceira, percebe-se o seguinte, então, um dia pode ter 7 classificações, né? Eu acho que para todo mundo pode ser isso. É muito bom, bom, regular, aí tem o ótimo, o péssimo, o sofrível e o terrível, né? Percebe que não estão muito bem em ordem, na verdade. Deveria ser o ótimo, o muito bom, o regular, o péssimo, o sofrível e o terrível. Então, os dias de uma semana, né? Vamos lembrar que são domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 2 semanas se dizem distintas se 2 dias de mesmo nome têm classificações distintas. Então, quantas semanas distintas segundo esse critério dado? Ou seja, para cada dia essa pessoa vai classificar de um modo diferente, né? Desses 7 modos que tem aí. Então, vão ser 7 classificações em cada semana. E aí, ele vai querer saber quantas semanas diferentes podem existir. Também pega a parte de arranjo com repetição. Aí eu mandei esse material lá no grupo. Aí vocês vão fazer, copiar, responder e me entregar até amanhã à tarde, né? No período da tarde. Ou seja, até mais ou menos umas 5 horas. Ok? Aí desde já, né? Desde já desejando aí vamos dizer assim, um ótimo restinho de semana, tá? E um excelente final de semana a vocês, né? Bons estudos. E até a nossa próxima aula, segunda-feira, onde a gente vai corrigir essa atividade e continuar com o nosso assunto. Assim como temos
o arranjo simples também e o arranjo com repetição, vamos ter também combinações com repetição. Ok, pessoal? Então, tchau e até a próxima. É sempre